Olá, alunos do primeiro ano, ensino médio regular e ensino médio inovador da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete. Estou aqui hoje para iniciar um conteúdo com vocês, dando continuidade às nossas atividades nessa modalidade não presencial em filosofia. Então, as últimas atividades que nós trabalhamos foi sobre o mito grego, o mito como forma de conhecimento, o mito como uma forma de compreender os acontecimentos, tanto naturais quanto sociais, da sociedade da época. E a partir disso, nós vamos trabalhar um pouco das condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Então, como forma de conhecimento, a filosofia ela foi surgindo entre os gregos antigos por volta do século 7 a 6 a.C. Não se tem uma exatidão quanto a isso, mas a filosofia ela surgiu como uma forma de explicar aquilo que antes os mitos tentavam responder de forma fantasiosa. Então, através do conceito mito e filosofia, nós podemos nos questionar: será que as explicações míticas não eram suficientes para satisfazer o ser humano? Porque a partir daí surgiu a filosofia, né? O surgimento da filosofia foi ao acaso, uma espécie de milagre grego, ou ela foi um processo de conhecimento construído por uma determinada sociedade e com um determinado objetivo? O mito, ele simplesmente deixou de existir com o surgimento da filosofia? Ou ele tornou-se uma forma diferente, mas que continua até nossos dias? O que a filosofia tem de diferente do mito, afinal de contas? Em nosso cotidiano, será que as explicações que nos dão para tudo aquilo que a gente busca de respostas, elas já não são suficientes? Ou será que a filosofia nos ajuda a ir além, a buscar mais respostas? Elas contêm, de fato, a última palavra sobre a verdade? Ou há algo ainda não explorado e que a filosofia pode nos contribuir? Então, vamos começar com como os gregos definiam a filosofia. Mas vamos falar um pouquinho dessa diferença, desse distanciamento mito e filosofia. Então, como já nós abordamos no conteúdo do mito como forma de conhecimento, os mitos eram histórias criadas, eram histórias contadas para explicar o surgimento da vida, explicar o surgimento do universo, os acontecimentos cotidianos das pessoas. Os mitos eram carregados de fantasia, de imaginação, mas com o passar do tempo eles não deram mais respostas para tudo aquilo que as pessoas tinham de dúvidas. E aí surge a ideia da filosofia. Mas como que surge a filosofia? A filosofia é o questionar-se. A filosofia é quando a gente busca respostas além do que a imaginação e a fantasia podem nos trazer. Então, os gregos são considerados os primeiros filósofos da humanidade. Com eles, a filosofia se torna uma forma de conhecimento que é capaz de explicar as diversas mudanças, os diversos acontecimentos que ocorriam na natureza. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês. Através da mitologia, explicava-se a origem do universo e da vida humana na Terra com o mito de Gaia e Urano. Nesse mito, Gaia e Urano viviam unidos um ao outro. Gaia seria a terra e Urano seria o céu. E aí, todos os filhos que Gaia e Urano tinham, Urano os comia, os engolia de medo de perder o poder sobre Gaia, sobre terra. Em um determinado momento, aproveitando a distração de Urano, Gaia teve um de seus filhos e ela o escondeu dentro de si, para que ele pudesse crescer e ajudar ela a se desvencilhar do poder do pai, Urano. Depois de crescido, o Cronos, esse filho que Gaia teve, ela o expulsou de dentro de si e, num momento de distração, ele atingiu o pai, fazendo com que Gaia e Urano se separassem. Daí surge a ideia de céu e terra, e o que há entre céu e terra, nós costumamos dizer que é o tempo.
os acontecimentos. Então, diferente desse breve relato da mitologia grega, a filosofia ela começa a observar os fenômenos da natureza como fontes de explicação para a origem da vida, para a origem dos acontecimentos. Então, a filosofia ela possuiu um conteúdo inicial que se chama cosmologia, que era o estudo do universo, da natureza, do mundo organizado, para tentar entender os acontecimentos da vida. Tá? Então, a filosofia ela nasce como um conhecimento racional que é capaz de explicar a ordem do mundo, a ordem da natureza e assim por diante. Um outro exemplo do que a filosofia é capaz de nos explicar, pela mitologia grega, quando aconteciam tempestades, eram as ações dos deuses que estavam furiosos com os humanos. Essas explicações eram comumente utilizadas. Agora, com a filosofia, começa-se a perceber que esses acontecimentos eles são eventos da natureza. Então, precisa-se olhar de uma maneira racional para esses eventos e não mais como a ação mágica dos deuses. Então, só para relembrar um pouquinho, a origem da palavra filosofia, ela vem de amigo do saber, aquele que gosta de saber, aquele que gosta de aprender. Tales de Mileto, então, é considerado o pai da filosofia por ser este primeiro a desconfiar dos mitos e a elaborar um conhecimento racional que pudesse mais tarde ser aperfeiçoado por outros filósofos que foram surgindo. Pitágoras, então, é considerado aquele que fez o uso da palavra filosofia pela primeira vez, e ele dizia que os deuses podem até ter o conhecimento, mas o ser humano também pode se aproximar dele. Né? Então, ele representa, através da palavra filosofia, esse amor ao conhecimento que o ser humano pode ter. E o pensamento filosófico, então, ele tem algumas características, alguns traços na sua origem. Que características são essas? Primeira característica, a tendência à racionalidade. O que significa isso? Os acontecimentos, os eventos, eles começam a ser explicados de maneira racional e não mais apenas pela emoção e pelos sentimentos, como acontecia com os mitos gregos. Então, esse conhecimento racional, ele precisa ser um conhecimento que explique de fato e que não deixe a fantasia agir sobre o conhecimento humano. Outra característica é que a filosofia, desde sua origem, tem uma tendência a oferecer respostas conclusivas. O que significam essas respostas conclusivas? Quer dizer que são respostas únicas? Não quer dizer isso. Mas que, diante dos problemas, nós temos que observar os acontecimentos, que nós temos que submeter a análise, a uma crítica, a uma discussão, para aí sim chegarmos a um denominador comum, a uma resposta sobre determinados acontecimentos. Nós não podemos agir simplesmente pela emoção diante de tudo que acontece ao nosso redor. Outra característica é a exigência de que o pensamento apresente regras de funcionamento. O que significa? Significa que o filósofo é aquele que vai procurar dar explicações para os fatos, não aquele que necessariamente vai apresentar, através de histórias fantasiosas, uma solução. Não. Filosoficamente, quando nós temos situações para serem resolvidas, nós precisamos pensar racional, ou seja, nós precisamos fazer com que aquele conhecimento produzido pela filosofia seja de fato útil para explicar as coisas. A recusa de explicações pré-estabelecidas. Mais uma vez, a filosofia ela nos mostra que para cada problema ou cada situação, problema que nós encontramos no nosso dia a dia, nós precisamos buscar respostas. Nós não temos respostas prontas, assim como o mito trazia para os gregos antigos. E outra característica é a tendência à generalização. Significa que alguns acontecimentos, alguns fatos, eles podem ser explicados de uma forma semelhante, racionalmente, sem ser utilizado necessariamente a emoção. Então,
Outra característica importante para nós compreendermos as origens da filosofia nesse momento são fatos históricos. Alguns fatos, ou seja, alguns acontecimentos que foram importantes para o surgimento da filosofia. Então, o primeiro deles são as viagens marítimas. Por que as viagens marítimas são importantes para o surgimento da filosofia? Porque os gregos começaram a se aventurar e fazer suas navegações e perceber que, diferente do que a mitologia grega pregava, os mares não eram o lugar da morada de monstros, não eram necessariamente o lugar das fúrias dos deuses, mas que era um lugar que possibilitava-se a ir além. Era um lugar que possibilitava conhecimento, que possibilitava conhecer espécies de animais que ali viviam, era possibilitado conhecer os eventos naturais, ou seja, os acontecimentos da natureza também. Então, as viagens marítimas, nesse sentido, trouxeram um grande conhecimento para a sociedade da época. Outra característica importante é a invenção do calendário. Com isso, os gregos começaram a marcar estações do ano, a perceber que alguns acontecimentos eles aconteciam de tempos em tempos. Por exemplo, se nós observarmos as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, na natureza muitas coisas mudam de uma estação para outra, e isso os gregos começaram a perceber. Começaram a perceber a mudança do clima, que de tempos em tempos isso acontecia. Então, a invenção do calendário, ela possibilitou perceber que os acontecimentos da natureza, eles não eram necessariamente intervenções divinas, mas eles aconteciam de tempos em tempos. Outra característica importante foi o surgimento da moeda. Em que sentido o surgimento da moeda? Não como a moeda, o dinheiro que a gente conhece hoje, mas a moeda no sentido da possibilidade de troca de mercadoria com povos distantes que se conheceu com as grandes navegações e assim por diante. Então, a invenção da moeda, ela foi uma forma de troca inicialmente e mais tarde possibilitou o que nós conhecemos hoje, que é a compra e venda de mercadorias. O surgimento da vida urbana. Aqui é uma característica importante, pois os gregos começaram a unir-se em grandes comunidades para viver, deixando de lado sua vida nômade, sua compreensão nômade de estar presente neste mundo, e aí com esse aglomerado de pessoas, né, o surgimento das grandes comunidades, começou-se a perceber que havia uma necessidade de ampliar o conhecimento da sociedade da época. Né? A vida urbana ela propicia que a gente conheça culturas diferentes, que a gente tenha acesso a obras de arte, que a gente tenha acesso à escrita, a leis, a regras que sejam comuns a todos. Então, o surgimento da vida urbana propiciou uma melhor convivência e uma melhor organização da sociedade nesse sentido. Outra característica importante foi a invenção da escrita alfabética. Não quer dizer necessariamente que a invenção da escrita foi nesse período, mas a democratização da escrita. Por quê? Porque na mitologia grega nós sabemos que os mitos eles eram escritos, que eles eram contados, então já havia uma escrita, mas ela não era de acesso a muitas pessoas. Então agora com o surgimento da filosofia, há uma expansão, mais pessoas têm acesso à escrita. E outra característica muito importante para a sociedade da época foi a invenção da política. Mas em que sentido a invenção da política? Começam a surgir as polis, que eram as cidades-estados gregas, e nessas polis precisou-se ter uma organização, uma forma de que as pessoas seguissem regras que eram comuns a todos e que essas regras elas fossem respeitadas por todos. Então, a polis ela é separada em 3 classes sociais: os escravos, os soldados e os governantes. Os escravos, do qual faziam parte as mulheres, aqueles que não tinham acesso ao conhecimento, os mais pobres, e eram responsáveis pela produção da subsistência, do alimento, enfim, do trabalho braçal. Os soldados eram responsáveis pela defesa da polis,
dos limites territoriais da polis. E também os governantes eram os homens maiores de idade, com certo grau de conhecimento, que eram responsáveis por observar os problemas da polis e tentar resolvê-los na praça pública. Então, a praça pública, que é a ágora, era o lugar onde se discutiam os problemas da sociedade grega, das polis, e foi ali que a gente considera que surgiu a política, a democracia grega como a gente conhece. Então, resumindo, a filosofia ela chegou meio que tímida na sociedade grega, tentando buscar respostas, tentando mostrar para a humanidade que o mundo ele não era tão perigoso e cheio de monstros quanto a mitologia pregava. E aos poucos ela foi conquistando seu espaço. Aos poucos o conhecimento que foi proporcionado pela filosofia foi se expandindo, e isso nós temos conhecimento até hoje. Então, a ruptura, ou seja, essa separação entre mito e filosofia foi o resultado da transformação ou das grandes transformações que a sociedade da época passou e que se eternizaram até hoje. A gente pode perceber que a filosofia está presente na nossa sociedade e que ela contribui de uma forma ou de outra para o conhecimento humano. E também o surgimento do pensamento filosófico nas colônias gregas da Jônia Antiga, ela é muito significativa, porque ela possibilitou o conhecimento de novas culturas, possibilitou perceber que o mito não trazia todas as verdades necessárias para as inquietações humanas e que o mito ele era muito mais carregado de fantasia do que necessariamente um conhecimento aprofundado sobre a vida humana. Então, por hoje era isso. Agradeço a compreensão de vocês e caso vocês tenham dúvidas, só me acionarem que a gente conversa sobre o conteúdo. Um abraço!